Tudo bom? Primeiro ano da Escola Jardim do Éden, mais uma aula de Química aqui. Vamos começar um novo assunto, que são os gases, o estudo dos gases. Nesse capítulo a gente vai ver as propriedades, certo? Olha só o que eu escrevi para você aqui. Eu estou falando que os gases eles têm um menor nível de organização, tá? Entre os estados físicos. Então eu tenho sólido, líquido e gasoso. No sólido, o que eu tenho? As moléculas elas estão muito próximas umas das outras. Tá? No estado líquido, elas estão um pouquinho mais afastadas do que nos sólidos. Agora, no gasoso, no estado gasoso, a gente tem uma maior desorganização. Elas estão bastante afastadas umas das outras. Certo? Isso dá uma característica dos gases, né, de compressibilidade e expansibilidade. Né? Então, os gases eles podem ser comprimidos ou também expandidos. Né? O volume ocupado por esse gás ele vai ser sempre, pelos gases, né? Vai ser sempre o volume do recipiente em que ele está inserido. Certo? Então, se eu tenho um recipiente de volume X, né? Um volume qualquer, vou colocar X, se eu aumento esse volume para 2x, o gás ele vai ocupar todo esse volume de 2x. Agora, se eu diminuo esse volume para x dividido por 2, o gás também vai ocupar todo o volume todo o volume disponível. Beleza? Então, o volume, né, do gás, na hora de a gente fazer nossos cálculos, depois que a gente aprimorar, vai ser sempre o volume do recipiente. Né? Como ele ocupa o volume todo do recipiente, o volume do gás em si, né, das moléculas, ele é desprezível perto do volume do meu recipiente. Certo? Olha só. Vou pegar aqui a questão da compressibilidade. Se eu diminuo compressibilidade, é quando eu vou diminuir o volume. Certo? Eu vou comprimir esse gás. Então o que acontece? Quando eu comprimo esse gás, ele vai ter menos espaço. Faz sentido, não faz? Se eu comprimir, eu vou diminuir o espaço. Isso aqui vai ter consequência na pressão, né? E o comportamento dos gases é influenciado pela pressão, pelo volume e pela temperatura. Certo? Então aqui, ó, pressão. O que vai ser a pressão? Né? A pressão ela vai ser o resultado do quê? Resultado dos choques das minhas moléculas, das minhas partículas, nas paredes do meu recipiente. Então, vou escrever para você, ó, resultado dos choques, né, dos choques das partículas nas paredes do recipiente. Então, isso aqui é a pressão. Né? Então, assim, as partículas do meu gás, que elas estão? Elas estão em movimento, elas não estão paradas. Certo? O grau de movimentação nas partículas dos gases é maior do que nos líquidos e que nos sólidos. Certo? Então, elas estão se movimentando com frequência ali dentro. E essa movimentação resulta em choques nas paredes do meu recipiente. E isso, né, vai determinar a pressão. Beleza? Então, se eu diminuo o volume, na verdade, eu diminuo esse espaço. Se eu diminuo esse espaço, fica mais fácil, né, ter os choques nas paredes. Não é? Se eu tenho menos espaço, é mais fácil eu bater nas paredes. Agora, se eu tenho muito espaço, é mais difícil. Certo? Então, quanto maior o número de choques nas paredes do recipiente, maior a pressão. Ou seja, se eu diminuo o volume, a minha pressão vai aumentar, né? Se eu tenho a mesma quantidade de gás. Certo? Questão do volume. Né? O volume aqui, vou colocar aqui um negócio para vocês, são as unidades. Que unidade que eu vou usar para pressão? Né? As unidades usadas para pressão são ATM, são milímetro de mercúrio, mmHg, são Pascal, bar, e tem mais aqui, tem outras. Beleza? Tem outra aqui também, lembrei agora, chamada Torr.
Beleza? Então tem ATM, milímetro de mercúrio, pascal, par e torr. Beleza? Quando a gente for resolver cálculos e tal, é mais comum a gente usar ATM ou então pascal, tá bom? ATM, né, o que vai mudar aqui no caso vai ser uma constante que a gente vai ver que vai estar na nossa equação. Beleza? Vai mudar a nossa constante. Mas é comum aparecer mais os exercícios utilizando a questão de ATM ou então pascal. Por que pascal? Porque pascal está no sistema internacional, certo? O sistema internacional de unidades, então chamado de SI. SI, sistema internacional, é dado em pascal, certo? Volume agora. Então, volume já falei aqui, ó. Ele pode ser compressível, diminui o volume, ou expansível, ele pode aumentar o volume. Né? O que eu tenho que escrever aqui no volume para vocês? Que o gás, ele ocupa, vou botar aqui, o gás ocupa todo, eita, tô ruim, todo o volume do recipiente. Certo? Então o gás ele ocupa todo o volume do recipiente. Isso que é importante, você tem que saber sempre. Certo? Qual vai ser a unidade aqui que a gente vai usar quando a gente está falando de volume? Então existem várias unidades, como por exemplo ml, litro, metro cúbico, centímetro cúbico, certo? Ó, para você que não lembra, ml e litro, né? Mililitro, litro, todo mundo conhece, né? Agora, metro cúbico e centímetro cúbico são menos conhecidos, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? E essa aqui é a unidade no SI, que é o Sistema Internacional, tá? E centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Então, se você vê centímetro cúbico, saiba que é a mesma coisa que ml, certo? Nos nossos cálculos, o que vai acontecer? A gente vai usar o litro quando a gente estiver falando de... o litro quando a gente estiver usando ATM, tá? Mas isso vou tratar melhor com vocês nos próximos capítulos. E a temperatura, né? Qual a influência da temperatura dos meus gases? Olha só, se eu... que é a temperatura? Vamos começar aí. Temperatura é o grau de agitação das minhas moléculas. Então eu vou escrever aqui para vocês. Vou escrever de vermelho de novo. Aqui é o grau de agitação. Se eu tenho muita agitação, minha temperatura vai ser maior, né? Grau de agitação das partículas. Grau de agitação das partículas. Beleza. Quando nossas partículas, as partículas dos gases, elas estão bastante agitadas, bastante movimentadas, significa que eu tenho uma temperatura maior, certo? E olha só, se elas estão mais agitadas, é mais fácil ela bater nas paredes do meu recipiente? Não é? Por quê? Se eu tenho um volume e eu estou indo devagarzinho, um para um lado, para o outro, é mais difícil eu acertar a parede. Agora, se eu estou correndo, eu bato várias vezes na parede, para cá, para lá, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma maior temperatura, eu vou aumentar a minha pressão, certo? Agora, se eu tenho um volume, pensa no volume. Se eu tenho um volume maior, o que vai acontecer? Eu estou falando aqui da mesma quantidade de gás, tá certo? Uma quantidade de gás X, eu não vou mudar essa quantidade de gás. Então, para uma mesma quantidade de gás, se eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão, né? Porque elas estão mais agitadas, é mais fácil chocar com a parede do recipiente, essas partículas, tá? Agora, se eu aumento o volume, o que acontece? Né? O espaço fica maior, então fica mais difícil do gás chegar na parede, fica mais longe para ele. Se fica mais longe, a pressão diminui, porque ele vai bater menos na parede, certo? Então, se eu tenho um aumento de volume, a pressão diminui, tá? E se eu diminuo o volume, eu diminuo o espaço. Diminui o volume, a minha pressão sobe,
tá certo? E a pressão é o resultado desses dois aqui, tá? Vai ser resultado direto. Então vocês vão ver na nossa equação que, na equação dos próximos capítulos, que o quê? Uma relação entre pressão, volume e temperatura, tá certo? Qual unidade que a gente vai usar como temperatura aqui? Agora aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Aqui a gente só vai usar uma unidade, não pode usar outra. Ela tem que ser sempre dada em Kelvin, ok? A unidade é Kelvin. Não é graus Kelvin, tá certo? Então a gente não vai usar graus Celsius, graus Fahrenheit ou qualquer outro, tá bom? A gente vai usar Kelvin sempre, tá? Que também é do Sistema Internacional. Então a gente sempre vai usar esse. Aqui você pode encontrar outras coisas, outras unidades, né? Que não no Sistema Internacional, e você pode usá-las também, né, desde que você faça a adaptação das constantes e etc. Beleza? Faça os devidos cortes, né? Então, a gente vai usar sempre Kelvin. Mas como é que a gente calcula esse Kelvin? Né? Porque às vezes o exercício pode dar pra gente uma temperatura em graus Celsius ou uma temperatura em graus Fahrenheit, etc. Né? É mais comum ou dar em Kelvin ou dar em graus Celsius, porque é o sistema que a gente usa aqui no Brasil. Então, para você transformar graus Celsius para Kelvin, você tem que somar 273. Então, você vai pegar aqui, ó, temperatura em graus Celsius mais 273. Isso aqui vai ser igual ao Kelvin, tá? Então, se eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 273 Kelvin, porque 0 mais 273, 273. Agora, se eu tenho 27 graus Celsius, eu pego 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin, tá? Então sempre eu vou usar o que? Kelvin. Não pode esquecer de jeito nenhum isso daqui, porque se você esquecer isso daqui, você vai errar, tá bom? Então isso aqui é o mais importante das unidades que você não pode esquecer. O restante você consegue adaptar. Agora isso aqui não. Se usou graus Celsius ou outra coisa, você vai errar. Certo? Então, qualquer dúvida você escreve para mim aqui embaixo. Né? Eu só introduzir os conceitos aqui dos gases, das propriedades. Né? Depois a gente vai ver as transformações gasosas. Beleza? Então eu vou sair da frente. Se você quiser anotar, já dá uma pausa e anota, né, que eu vou passar umas coisas para vocês fazerem em casa. Para encerrar a nossa aula, galera, eu quero que vocês façam a leitura, né, do capítulo, que são as páginas de 6 a 9. Tá? Para quem ainda está perdido, a gente está no livro 1B, beleza? E os exercícios de 1 a 5 da página 10. Tá? São os exercícios para vocês escreverem, lembrarem dos conceitos que eu falei nessa aula. Certo? Então, pela aula de hoje é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.